Nós por lá. Magazine dos São Tomenses na diáspora. Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Milton Medeiros. Nós por lá. Todas as quartas-feiras na TVS. Mais de 25 anos de conhecimentos e partilha da experiência, contribuindo para realizar sonhos, construir vidas, realizar projetos, apoiando causas sociais, apoiando a saúde, a educação, a cultura e o desporto, procurando sempre estar mais próximo dos seus clientes, quer sejam famílias, empresas, estabelecendo parcerias e parceiros para melhor servir a cada dia os são-tomenses, contribuindo para o desenvolvimento económico e social do nosso país. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, o nosso banco, desde sempre, para sempre. Nós por lá. Sejam bem-vindos ao programa Nós por Lá, magazine dos São Tomenses na diáspora. Nos últimos anos, o mundo teve de se adaptar a uma nova realidade por causa da pandemia da Covid-19. A saúde e a educação passaram a fazer parte da agenda de todas as nações. Nos mais diversos órgãos de comunicação social é dado voz a docentes, investigadores e especialistas em matéria de saúde pública e educação. Nesta edição do programa Nós por Lá, elegemos a saúde e a educação, ativismo social e político em São Tomé e Príncipe, para uma conversa com a luso-são-tomense Isabel de Santiago. Mãe de 3 filhos, nasceu na cidade de São Tomé, veio para Lisboa com apenas 2 anos de idade. A nossa convidada tem um vasto currículo, mas por questões de tempo vamos destacar apenas que em 2020, concluiu na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa o doutoramento em Comunicação e Saúde. Atualmente é docente, investigadora e especialista em Comunicação em Saúde e consultora em várias empresas do setor. É autora de um conjunto de consultorias especializadas da Organização Mundial de Saúde na prevenção de doenças. Foi nomeada embaixadora de boa vontade da Igreja Católica em São Tomé e Príncipe. É autora de um estudo de investigação sobre a prevalência do álcool em São Tomé e Príncipe, onde conclui que as crianças e jovens fazem uso abusivo de álcool. Centramos agora neste estudo sobre o consumo excessivo de álcool em São Tomé e Príncipe. Destaque para o facto de ter chegado à conclusão neste estudo que as crianças e jovens fazem uso abusivo do álcool. O que leva as crianças e jovens em São Tomé e Príncipe a usarem abusivamente do álcool? Bom dia. Antes de mais, é uma honra poder participar neste vosso programa que mostra um pouco de todos nós pelo mundo e eu só posso responder a essa pergunta explicando um pouco de onde venho. Sou luso-são-tomense? Não, eu sou são-tomense e depois portuguesa, porque nasci num território que era na altura uma colónia portuguesa, mas a minha primeira nacionalidade determina quem eu sou, que é são-tomense. E faço questão de dizer isso a todas as pessoas e instituições por onde passo, porque isso faz com que eu seja, para mim e para o mundo, uma pessoa diferente. Olho para a África e para a Europa com olhos diferentes do que se eu tivesse nascido na Europa e fosse participar em programas deste tipo. Portanto, olho para a minha terra e para outras terras africanas como é a nossa, com os olhos de uma africana, mas com o conhecimento também importado de outros países ditos mais desenvolvidos. Em resposta à sua pergunta, trata-se de um flagelo. Infelizmente, não é um flagelo que atravesse exclusivamente São Tomé e Príncipe, mas considerando que é um país exíguo, muito pequenino, com cerca de 200 e poucos mil habitantes, é, na África lusófona, nos países africanos de língua oficial portuguesa, o segundo maior consumidor a seguir a Angola. Isto são estatísticas da região África no consumo de álcoois apenas. Porquê é que fizemos este estudo epidemiológico, que foi a base do meu doutoramento? Porque eu acredito que nós devemos investir no futuro. Como disse bem, existem 2 pilares que garantem o desenvolvimento económico de qualquer nação. São eles
a saúde, que é o pilar básico, e a educação. Sem eles nós não conseguimos desenvolver economicamente o nosso país. E, portanto, o que é que determina o consumo por parte das crianças e por parte dos jovens? Desde logo os costumes, ou seja, a verificação e a observação pelas crianças dos comportamentos dos pais e dos mais velhos. E depois existe um outro fenómeno que é sintomático e grave, porventura ainda mais grave no que diz respeito às crianças, é que as crianças ingerem álcool não de uma forma deliberada, tomado por si mesmo, mas administrado pelas mães de forma a desparasitar aquilo que comumente é dito de lombrigas ou parasitas nos intestinos. Portanto, as crianças tomam cacharamba, normalmente é cacharamba, com um teor alcoólico que pode ir entre 60 ou 80 graus ou mais. São fabricados, como sabe, artesanalmente, mas isso ao longo desta conversa terei dados para vos apresentar. E uma outra situação considerada grave é que a mãe, durante a sua gestação, é uma consumidora, uma bebedora excessiva. Isto é um problema que foi um problema na sociedade também em Portugal há muitos anos, mas que desenvolveu e hoje a tradição e os hábitos em termos de saúde e educação para a saúde foram se enraizando, do Estado Novo, num estado de muita pobreza, até aos dias de hoje uma democracia estabilizada, e hoje isso já não acontece. Também se reduziu muito a taxa de natalidade e, consequentemente, de mortalidade, o que não existe no nosso país, infelizmente, porque as mães continuam a parir muito, de uma forma, diria, não planeada, e infelizmente as crianças, além de um problema crónico, que também é o da desnutrição, têm um problema que é classificado pelo consumo excessivo. Muitas crianças nascem também com o SAF, que é o síndrome alcoólico-fetal, e quando nascem, depois de serem paridas, digamos assim, ficam com tremores e num sofrimento horrível, que é causado pela abstinência do álcool que foram consumindo enquanto estiveram na barriga, no ventre da sua mãe. Portanto, quanto aos jovens, os jovens, infelizmente, cerca de 79% aponta no meu estudo publicado, como sabe, na Ata Médica Portuguesa, uma revista científica com fator de impacto. Portanto, teve uma ronda de revisões, foi publicado no ano 2020, e os jovens, de facto, bebem no ensino superior público. Eu não estudei instituições privadas, porque normalmente o acesso aos níveis de informação nestes jovens é completamente diferente nas classes consideradas menos favorecidas e, portanto, tem havido um desinvestimento muito grande por parte da educação, na capacitação em programas de saúde. Todos fazem projetos, mas projetos para, no fundo, se autossustentarem. Essas mesmas ONGs não são projetos iniciados e continuados ao longo do tempo e ao longo do período de vida das crianças, num modelo que nós consideramos de salutogénico, ou seja, que é o Aaron Antonovsky que afirma esta tese e que diz que quanto mais cedo se fizer a prevenção, maior são os ganhos em saúde na idade adulta desses jovens. É aquilo que todos ouvimos desde pequeninos. De pequenino se torce o pepino. É exatamente o que está atrás desta frase dita pelo povo. E, portanto, os jovens desmotivados em termos de educação, pelo mau ensino que infelizmente se vive no nosso país, é impossível aprender-se numa carteira em que estão 8 jovens à volta das secretárias. É impossível aprender-se quando o professor não acabou o ensino pós-graduado, formado especialmente para lecionar. Portanto, em resposta, existem estes costumes que infelizmente as crianças importam na observação que têm junto dos seus pais e dos seus familiares e que transportam para a idade adulta e que normalmente têm consequências adversas, designadamente naquilo que é agressão e outra questão muito grave, que é a impotência sexual, que no caso dos homens é gravíssima, causada pelo consumo excessivo dos álcoois. Tudo isto tem a ver também com a pobreza e o subdesenvolvimento das ilhas? Sim, claramente está associado à má educação, leia-se, à deseducação que não é dada ao longo da vida das crianças e dos jovens, no sentido da prevenção destes consumos. Portanto, eles começam a beber porque veem os mais crescidos beber, e é um álcool de fácil acesso, existem em garrafões a um preço muito baixo. Em vários artigos que publicou a propósito deste estudo, afirma que em São Tomé e Príncipe há pessoas que ingerem bebidas alcoólicas para
enganar a fome. Como é que chegou a essa conclusão e como se comprova que os níveis de consumo de álcool têm vindo a aumentar em São Tomé e Príncipe? Foram provados por um inquérito epidemiológico feito a 12,5% da população escolar do ano 2014, no ano letivo. Portanto, há um inquérito que é feito com autorização do ministro que tutelava, que era o Ministro da Educação, do Ensino Superior e da Cultura, que era o doutor atual Primeiro-Ministro Jorge Bom Jesus, contrariamente a todos os indicadores e todos os padrões legais existentes no mundo. São Tomé e Príncipe continua atrasado, porque continua a achar que um toxicodependente, consumidor de drogas lícitas e ilícitas e outras não legais, mas não ilegais também, não há processo legislativo, que é o caso dos álcoois artesanais, sem controle, são criminosos. Não são criminosos, são doentes. Essa classificação foi dada pela Organização Mundial de Saúde e a conclusão que eu tiro é baseada em evidência e, portanto, é feita uma análise multivariada aos fatores de risco, às questões que se colocam a esses jovens, filhos de consumidores e eles próprios consumidores, que nos identificam o padrão de consumo pelo número de copos ou número de garrafas bebidas ao longo da vida, desde a sua existência, desde o início da semana, semanalmente, que é aquilo que nós criamos um padrão de consumo. Existem, digamos que, protocolos que nos analisam, o DSM-5, agora em vigor, que é, digamos, a Bíblia da saúde mental, que classifica o padrão de consumo dos bebedores, no caso, estamos a falar quase exclusivamente dos álcoois, são coisas diferentes, são diferentes tipos de álcoois, quando comparamos com as drogas, porque apenas 1% desta população inquirida manifestou ter tido acesso e ter consumido ocasionalmente ou porventura mais frequentemente este tipo de drogas, mas no caso concreto o álcool é baseado na evidência científica, que é um estudo epidemiológico feito junto da população escolar que identifica os hábitos de consumo não só dos próprios, como dos seus amigos, dos seus familiares dos seus irmãos. Além do estudo epidemiológico, nós colocamos questões transversais. Perguntamos se eles têm meios de subsistência e se os pais têm meios de subsistência e quantas refeições tomam por dia. Depois, paralelamente, nós fomos entrevistar, obviamente que eu não posso identificar os professores por razões que compreenderá, seriam vítimas de perseguição, em que faço perguntas dirigidas aos professores que lecionam turmas de 30 e mais alunos, em que as crianças não são nutridas, muitos deles não têm acesso a bens de primeira necessidade, designadamente a alimentação, e a cacharamba é gratuita praticamente, ou a ússua, não é? Como nós vemos, o preço é quase grátis. Agora, a cacharamba, além de dar uma noção de saciedade, ou seja, de barriga cheia, não é? Aliena o comportamento da pessoa em termos de comportamento e saúde mental. Portanto, o comportamento que a pessoa tem antes de beber e depois de beber e ao longo da vida de consumos sucessivos destas quantidades de álcoois. Eu tenho vídeos de pessoas que fiz tanto na Ilha de São Tomé, nas diferentes roças, nas diferentes comunidades também angolares, descendentes de cabo-verdianos e também na Ilha do Príncipe, são claramente sintomáticos destes resultados. Portanto, as pessoas afirmam claramente que não têm o que comer por várias razões, mas que se daria outra tese de doutoramento, assim como também existem comportamentos relacionados sexuais que podem pôr em risco não só a vida dos próprios, mas isso não está abrangido neste estudo, que me foquei nestas temáticas, mas que poderá ser alvo de publicação nos próximos tempos. Quais são os sintomas ou efeitos da abstinência do álcool em pessoas dependentes? São terríveis, desde logo tremores. Nós estamos a falar, para nós dizermos que a pessoa é dependente, tem que haver um hábito de consumo ao longo da vida.
um jovem, uma criança nasce com um síndrome alcoólico fetal, que nós estamos a falar de períodos de gestação, ela é muito vulnerável e está, durante a sua formação, dentro da barriga da mãe, a ingerir por via umbilical, como se sabe. Portanto, a criança nasce, pode ser até 3 kg, 3,5 kg, num tremor brutal, num sofrimento, sem dormir, e é assustador ver como é que um bebê pequenino fica naquela situação. E depois, além disso, existe uma associação indireta que é as crianças são surdas. Nós temos muitas crianças mudas porque não ouvem, não é? E são filhos, normalmente, de pessoas consumidoras de álcoois. Por outro lado, nos adultos é terrível. Barrigas dilatadas, aliás, eu fiz uma formação, nós temos a Casa dos Pequeninos, que na altura houve entrevista da própria diretora, que dizia claramente que as crianças nascem, foram institucionalizadas, 100% financiado pelo governo português, ao abrigo do Instituto Camões, Cooperação Portuguesa, justamente porque o Estado São Tomense não lhes responde em termos de resposta, e são crianças que vivem no sofrimento. Ao longo da vida, basta ver nas ruas como é que as pessoas vivem, não é? A forma como as pessoas tremem, como andam rotas, como se agridem, a violência que há e até de abusos sexuais em jovens, meninas, que são abusivamente violadas e agredidas fisicamente e psicologicamente por diferentes predadores, como eu chamo, que podem ser até membros da sua própria família. Nos últimos anos têm acontecido vários casos de abusos sexuais e violações de menores em São Tomé e Príncipe. Qual a relação que existe entre o consumo de álcool e as práticas de abuso e violação sexual? No caso dos homens, ficam com impotência, podem ter ereção fisiologicamente, mas isso não significa que tenha completamente a sua relação sexual. E muitas vezes, como eles não conseguem ter a chamada ejaculação, faz com que possa agredir e responsabilizar a mulher por essa impotência. Quando em bom rigor, a sua responsabilidade é dele mesmo, a responsabilidade é dele mesmo, porque bebeu de tal forma quantidades tão excessivas que faz com que ele próprio não consiga ter o seu clímax, dito assim, e portanto agride. Por outro lado, se há resposta defensiva por parte da sua companheira, porque também sabemos que existe outro problema sociocultural no nosso país, que é a poligamia, ou das suas companheiras, portanto tem que fazer esta ressalva, pode agredir sexualmente meninas que são mais indefesas. Portanto, há necessariamente uma associação pela impotência que o homem sente, torna-se mais agressivo, porque este padrão de consumo desperta no ser humano comportamentos chamados desviantes. No caso das drogas, normalmente podem ter um acesso perante a abstinência para furtar ou roubar. Furtar se não houver uso de violência, ou roubar com agressão e uso de violência, designadamente com armas brancas. No caso dos álcoois, não havendo lugar a este tipo de atitude, há um outro comportamento desviante que é, entre outras, esta, que é especial e toca a todas as mulheres. Portanto, nós temos que ter esta sensibilidade, capacitar também as mulheres a defenderem-se, como aconteceu na África do Sul, no projeto da Soul City, por onde eu passei, a defenderem-se dos agressores, que no caso da África do Sul as infectavam, não só as agrediam, como as infectavam com o vírus da SIDA, que também é outro problema que nós temos no nosso país. De acordo com o seu estudo, as medidas de prevenção para o consumo de álcool em São Tomé e Príncipe têm falhado. O que é que está a falhar, afinal? Na Faculdade de Medicina de Lisboa, uso para ilustrar e comparar o padrão que existe entre a evolução da comunicação publicitária ao longo dos anos entre os países ditos desenvolvidos e os países em desenvolvimento, como é o caso do nosso, São Tomé, mas que na verdade está num patamar de subdesenvolvimento. Se nós passarmos na nossa marginal, junto à Praça da Independência, existe um outdoor gigante em que nós vemos um anúncio gigante apelando ao consumo de uma marca portuguesa de cerveja. Repare, quão incoerente isto é, porque depois nós vemos na televisão pública de São Tomé, TVS, anúncios que são fontes de receita para a própria estação e sabemos como também, infelizmente, há um desinvestimento na classe dos jornalistas, politizados, infelizmente,
pela forma como as autoridades políticas conduzem a liderança e a gestão deste órgão de comunicação social e que faz com que anunciem, apelando ao consumo, marcas de álcoois ou de bebidas alcoólicas, normalmente importadas. Há uma taxa de importação que é considerada alta e que este atual governo baixou quando comparado com o governo anterior. E, portanto, eu sou obrigada a fazer uma análise rigorosa, justa e coerente. Portanto, se nós queremos dissuadir o consumo e reduzir o consumo, por um lado temos que parar imediatamente, como acontece nos países desenvolvidos, o apelo ao consumo, designadamente em marcas publicitárias, porque as pessoas veem. Em segundo lugar, nessa imagem que eu própria fotografei, porque ao longo de todos os meus projetos de intervenção eu tenho fotografado e filmado tudo e levei esse mesmo trabalho ao centro do mundo da saúde mundial, que é o ECDC na Europa, o CDC nos Estados Unidos da América, em Geórgia, onde apresentei numa conferência mundial de marketing, mídia e comunicação em saúde os resultados do nosso estudo e das intervenções preventivas de comunicação em saúde, designadamente de edutainment, que eu ensaiei nas escolas primárias com os jovens e com os escuteiros, mas que infelizmente não são continuadas e não podem dar a desculpa que é por causa do dinheiro. Nós conseguimos fazer muito com muito pouco. É preciso que haja goodwill ou vontade política para fazer. Porque é preciso termos consciência que o futuro não depende dos velhos. O futuro não somos nós. Nós podemos ajudar a contribuir, mas o futuro depende exclusivamente dos jovens. E, portanto, se há este tipo de políticas que são da exclusiva responsabilidade do Estado em publicitar o consumo, há uma ausência de vontade em não comunicar o seu contrário, designadamente mobilizando as crianças e os jovens no sentido da prevenção dos consumos, seja dos álcoois artesanais produzidos nas famílias e consumidos nos seios familiares ou nos nossos quintais em festas que nós fazemos sazonais ou de acordo com as festas religiosas ou o que seja, ou os outros álcoois considerados não artesanais, mas produzidos com mecanismos de controle sanitário. Se nós queremos reduzir a quantidade de doenças crónico-degenerativas, como o caso da cirrose hepática e do cancro, que São Tomé e Príncipe não tem, sublinho, São Tomé e Príncipe não tem qualquer competência técnica e científica para tratar os nossos doentes. Portanto, aqui não há muitas conclusões a tirar. Se eu fui tão atacada por ter feito um estudo tão importante em toda a África, tão importante, que todos os países aplaudem, eu não consigo compreender, talvez seja falta de inteligência e eu reduzo-me à minha insignificância e com humildade. Talvez gostava que as autoridades tivessem, tal como eu, a humildade que estou aqui a ter, de ter a humildade de apelar a uma discussão científica, rigorosa, não só comigo, mas com os meus orientadores, para perceber como é que nós conseguimos mudar e mobilizar as pessoas. Nós não fazemos nada sozinhos, mobilizar as pessoas e os nossos jovens e as nossas crianças para um futuro melhor e um futuro diferente. Só depende de nós mudar. É preciso que queiramos fazê-lo. Uma das polémicas que se levantou na altura, no seu estudo, foi que em São Tomé e Príncipe consome-se mais álcool do que leite. Como é que chegou a essa conclusão? É muito simples. Se nós formos buscar a taxa de importação de bebidas alcoólicas e o leite, ainda que em pó, nós verificamos que o leite corresponde a 10% das importações, enquanto que o álcool tem ideia de quanto por cento representa? 60% das importações. Depois temos os outros fatores que resultaram do estudo epidemiológico, ou seja, as crianças bebem durante o período de gestação, da gravidez da mãe, são desparasitadas pelas próprias mães que administram o álcool como se fosse um desparasitante, um medicamento autorizado ilegalmente pelos pediatras ou outros clínicos para desparasitar as crianças e, portanto, não há fórmulas mágicas. Estão exatamente
apontadas nas tabelas de importação do nosso país. É só uma questão de cruzar informação e chegar a essa conclusão. O estudo ainda não tinha sido publicado e várias vozes vieram criticá-lo. Como reagiu a essas críticas? Com serenidade. Sabe que a ciência não se intimida, nem eu, não se intimida com vozes que não dominam o mundo científico. Portanto, eu apresento factos rigorosos, baseados em protocolos, mas olhei para isto com serenidade e pronto, a única coisa que me posso fazer é sensibilizar as autoridades, a comunidade científica internacional e consegui a porem os olhos no nosso país e fazerem diferente, contrariamente ao que São Tomé diz. Angola é um grande país e eu sou convidada para ir capacitar. Talvez eles um dia acordem, não é? Ou as autoridades mudem, porque isto aconteceu recentemente em Lisboa. A arma política do povo chama-se voto, a bomba atómica, e portanto o povo de vez em quando dá uma sacudidela com o descontentamento e mostra-lhes que o caminho não é para a direita, pode ser para a esquerda ou vice-versa. Neste caso não é para a esquerda, é para a direita, porque estão descontentes. Portanto, as pessoas precisam de mais investimento. E, portanto, a ciência não se humilha nem faz uma vénia à comunidade política. Pode interagir, colaborar para servir a população, mas muito importante, a ciência não se serve da população. Eu sirvo a população, mas nunca me servirei dela, senão estarei a falhar aos objetivos de servir a investigação científica. O governo de São Tomé e Príncipe anunciou que ia introduzir uma queixa-crime contra si. Chegou a receber alguma notificação sobre essa suposta queixa-crime? Até hoje não fui notificada de coisa alguma, portanto não se concretizou nada. Fazer uma queixa-crime baseado num estudo com protocolo científico, com acordo feito com as autoridades governamentais, é para nós sorrirmos, não é para rirmos, porque isso seria desrespeitar as instituições do Estado que me dá a minha nacionalidade e a minha naturalidade. Mas é caso para nós sorrirmos, porque de facto não pode ser crível e aceitável que uma investigadora seja perseguida por desenvolver um estudo que devia ser agraciado pelas nossas autoridades e, aliás, aproveitado. Tenho a dizer sobre esta matéria que muitas ONGs, neste momento, estão a trabalhar a partir dos meus dados, a angariar fundos para eles próprios operarem, mas são os projetos que sustentam as organizações, mas que não servem às pessoas, no terreno. Isabel de Santiago mantém viva a ligação com a terra que a viu nascer, apostando em 2 pilares, saúde e educação. Como caracteriza a saúde pública em São Tomé e Príncipe? Bem, eu gostava de dizer uma coisa diferente, mas não consigo, é uma catástrofe. E que só depende, neste momento nós temos cerca de 65% a 70% da população são pessoas com idade igual ou inferior a 25 anos, portanto é considerada jovem. Os velhos já são muito poucos. A conclusão que nós queremos dizer é como é que nós conseguimos acreditar num futuro e nos políticos que não investem nesta classe. Utilizam-nos para eleições. Existe um desinvestimento em cuidados de saúde pública. Há um foco muito grande na saúde materna, nas chamadas ISTs e DSTs, mas não há um foco em capacitação, designadamente na comunicação em saúde, porque quando não chega à medicina, chega à comunicação em saúde para capacitar os povos como mediadores nas comunidades sobre como prevenir um conjunto de doenças. Porque nós não temos médicos especializados. A formação é quase nula. A formação dos enfermeiros em São Tomé é incomparavelmente inferior à formação dos enfermeiros em Portugal. E depois existe um grande problema. Vai a um centro de saúde, consegue perceber que uma criança que parte à cabeça, estamos a falar de uma coisa ligeira, ou que corte a mão com uma katana ou com uma faca, seja suturada a sangue frio. Mas isto é terceiro mundo no seu pior. Já não é justo. E depois nós temos que parar de andar de mão estendida, formar e exigir que os médicos voltem a São Tomé. Formá-los fora, mas exigir que eles estejam. Mas também dar mecanismos de, em vez de estarem a ir só médicos, vão médicos lá formar os médicos são-tomenses a cuidar das pessoas. Agora, do ponto de vista da saúde pública,
vacinação estará mais ou menos ajustada. Agora, em termos de alimentação, nós temos N organizações que fazem mais do mesmo, mas que mais não fazem, que é sobreviverem com as suas organizações. Quando nós vamos para o terreno, continuamos a ver a desnutrição, os preços dos bens altíssimos e há uma sobrevida em relação à sobrevivência da própria pessoa. A mãe e a mulher é uma escrava, seja da violência, seja do trabalho e da permanente barriga que ela carrega, porque apesar de haver um investimento teórico por parte das autoridades de saúde naquilo que é a saúde materna e o planeamento, há um descontrole e um desplaneamento, tanto é que as jovens raparigas começam a parir muito precocemente, reduzindo aquela que é a sua capacidade de continuar os seus estudos e de ter uma vida melhor quando comparada à sua vida com a vida dos seus pais. Portanto, nós estamos a regredir, nós não estamos a evoluir, estamos a andar para trás. E o que eu apelo todos os dias é que nós consigamos fazer uma sociedade melhor, deixar de seguir regras, mas reivindicar por um novo e um melhor futuro das nossas gerações. No seu currículo sobressai o espírito de voluntariado. Em São Tomé e Príncipe, o seu trabalho como voluntária está mais ligado à Igreja Católica. Por que esta escolha? Olha, eu dou-lhe um exemplo. Eu ontem tive uma audiência com o Dom António Marto, o cardeal, que é um dos homens muito próximos do Santo Padre, e é o Bispo de Leiria Fátima. E tal como fiz para São Tomé, estou a preparar agora um projeto inovador com a Televisão Pública de Portugal e que também, se Deus quiser, vai correr bem com as comunidades africanas, porque a Igreja Católica é um potencial motor e um veículo, mas que se abre, e na conversa que tive com o Dom António Marto, para um projeto específico que vai nascer, ligado a mulheres com cancro e mães com cancro, que são leoas, as mulheres são verdadeiras leoas na defesa da família, das crias e do trabalho, nunca se queixam, caminham, sempre em frente, até um dia caem. Mas a Igreja Católica abre as portas a todos os credos religiosos. Eu denuncio já o conflito de interesses, eu sou católica cristã, sou consagrada à Nossa Senhora de Fátima, em Fátima, e portanto dedico toda a minha missão de servir o próximo. Até trabalhei na Guiné-Bissau durante a missão do Ébola com os fulas muçulmanos, sempre dormindo em residências de irmãs religiosas cristãs. Mas a Igreja Católica é sempre um motor porque me abre as portas. Imagine, em todas as assembleias onde eu trabalhei relativamente à capacitação e sensibilização do álcool, eu filo ainda antes das pessoas começarem a consumir álcoois, nas missas das 6 da manhã, em São Tomé e Príncipe. Como sabe, o dia começa muito cedo. E nas homilias transmitidas pela TVS, não é? Em que tive sempre a maior aliança com o Sr. Bispo, aliás, com quem estive anteontem, o Bispo de São Tomé e Príncipe, Dom Manuel António, a quem agradeço sempre e que me acolheram sempre, e às irmãs teresianas, e que me ajudaram nas missões no terreno. Portanto, eu não faço nada sozinha, preciso é da ajuda de toda a gente. E tal como pedi aos escoteiros, que aplaudo sempre que me ajudam, e aos professores do ensino básico das escolas primárias, obviamente que a Igreja Católica e nunca deixou de me apoiar em todas estas missões e acompanharam de perto. A Igreja Católica é, para mim e para outras missões que trabalham no mundo, uma ponte, não é só para os cristãos, mas para todos os povos, indiferenciadamente, independentemente do credo, da religião e da orientação sexual. Somos todos iguais, pretos, brancos, amarelos, somos todos africanos e irmãos. O seu apoio como voluntária em São Tomé e Príncipe é sobretudo destinado à Casa dos Pequeninos. Bem, a Casa dos Pequeninos é uma casa do meu coração. Eles são pessoas especiais, porque mereciam ter tido uma vida melhor. E o Estado abandonou-os, o meu Estado São Tomense abandonou-os. E é óbvio que quando vejo pessoas de boa vontade que criam o caso da Dona Guiomar, que foi a chefe da Casa dos Pequeninos, e o trabalho do Sr. Bispo, de todos aqueles que cuidam daqueles bebés, das doações que eu consegui
da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, para fazer um parque para as crianças, do Instituto Camões, que é o orçamento também dos meus impostos, que eu pago imposto aqui. Aqueles meninos têm direito a mais. E não é justo, porque eles não têm pai nem mãe para cuidar deles, percebe? E acho que o Estado devia fazer mais. Mas os pequeninos guardo-os sempre no coração. Costuma contactar com os pequeninos? Sempre. Falo com o Sr. Bispo, tenho sempre muita preocupação e sempre que posso é a doação de materiais escolares, de desenhos, de brinquedos, sempre que posso. Eles são muito especiais para mim. Amar, brincar, promover a saúde e a higiene, cuidar, alimentar, nutrir e educar, com 0 acidentes e 0 agressão. A Casa dos Pequeninos foi fundada há quase 25 anos. Com um quarto de século, é um projeto da Cáritas de São Tomé e Príncipe e tem como finalidade acolher crianças em situação de risco. A Casa dos Pequeninos, num país como São Tomé e Príncipe, é mais uma pedra numa arquitetura, num edifício muito importante. Basta pensar que São Tomé e Príncipe tem metade da sua população com menos de 16 anos. Portanto, as crianças aqui são a grande riqueza deste país, pululam, saltam, brincam em todo o lado, mas também são o maior desafio para este país. E, portanto, qualquer pedra e pedrinha que se coloque neste edifício é muito, muito, muito bem-vinda. A Casa dos Pequeninos, que é, digamos, o nosso projeto de referência. São crianças em situações que às vezes retiradas de famílias que têm muito uso de droga e também de uso de álcool. São Tomé e Príncipe, todos sabem que é um país com muitas dificuldades, onde a pobreza é uma das realidades que mais choca. E a Igreja está na linha da frente nessa luta contra a pobreza. Funcionou vários anos em instalações precárias, até à mudança para a nova casa no dia 22 de dezembro do ano passado, 2017, em Obolongo. Esta Casa de Maravilhosos Pequeninos é um projeto totalmente financiado pelo Estado português e coordenado pela cooperação da Embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe. Acolheu e acolhe crianças em situação de risco de várias origens, mas são tomenses, e que revelam vários problemas de saúde. A cooperação portuguesa resolveu investir, de facto, várias centenas de milhares de euros para construir uma nova casa que acolhesse com outras condições aquelas crianças, num lugar chamado Obolongo, onde as crianças, de facto, fossem melhor acolhidas, melhor recebidas. Não podemos desconsiderar os contextos sociofamiliares e devemos ter em conta a história de vida de cada um destes meninos e meninas. Os seus contextos familiares marcam a história da sua vida, que nós queremos mudar. Repito, que nós queremos mudar. Gostaríamos de dar àquelas crianças outros espaços ainda, como espaços desportivos, que permitisse aquelas crianças terem, de facto, um melhor lugar para viver. Sofrem de problemas como o síndrome alcoólico-fetal, alguma desnutrição ou desnutrição crónica e alguns problemas motores. Nos nossos objetivos, temos ainda um principal, que é capacitar a equipa, as mães emprestadas que colaboram na Casa dos Pequeninos, a casa destes nossos filhos, e tem sido a forma de promover um ambiente seguro e saudável para um ótimo desenvolvimento infantil destes nossos meninos. Temos como um objetivo principal estimular comportamentos promotores da saúde, ajudar a promover o desenvolvimento de cada criança, de A a Z, privilegiar a brincadeira e o exercício físico, amar muito até nos cansarmos, sob a vigilância sempre de algum funcionário, mas também permitindo acesso a ambientes livres e despoluídos. Toda a colaboração que as pessoas possam dar, nós
agradecemos, já que este país é um país de crianças, a poderem ter um melhor futuro. É neste sentido que temos a honra de nomear a doutora Isabel de Santiago como embaixadora de boa vontade para que nos ajude também a mobilizar esforços e recursos noutras paragens, de forma a darmos um impulso aos nossos projetos. Nos textos sagrados, São João de Ávila diz-nos que nunca digas que não a quem te pede por amor a Deus. Eu sou a Isabel, adotei o Tino e peço-lhe por amor de Deus, ou por amor a Deus. E você, adota qual destes nossos filhos? Precisamos de si. Como embaixadora de boa vontade e de missão da Caritas, peço-lhe, ajude-nos por amor de Deus a ajudar estes nossos filhos. Em 2018, muito se especulou que Isabel de Santiago pretendia ser ministra, facto que não se concretizou. Se fosse convidada para fazer parte do atual executivo, aceitaria? Se sim, o que faria de diferente? Sei que houve uma alta figura do Estado que sugeriu o meu nome para a educação e ensino superior, como se diz cá em Portugal, mas as elites políticas manifestaram no sentido contrário. E o que eu manifestei, e confesso desde logo ao Dr. Jorge Bom Jesus, é que eu estaria disponível para ajudar o país, mas não precisava de estar em nenhuma pasta, porque repare, acreditar que com a vida que eu tenho profissional em Portugal e as viagens frequentes em termos do estudo que eu realizei a São Tomé, quantas vezes eu desloquei-me a São Tomé? Quem é que pagou estas viagens senão eu? Como é que São Tomé poderia remunerar-me com aquilo que eu tenho em Portugal? Na minha vida académica e na minha vida profissional. É não ter noção da realidade. Agora, isso não faz com que eu não sirva o país ajudando, até pro bono. Ele manifestou, disse, olha, estou 100% de acordo e até subvencionaremos as suas vindas quando forem necessárias. Obviamente nós sabemos, já estou como São Tomé a ver para crer e nunca vi. Portanto, eu continuo a não acreditar nos nossos políticos, se é que desta forma respondo à sua questão. Em termos políticos, económicos e sociais, como perspectiva o futuro de São Tomé e Príncipe? Eu acredito que deve haver um claro investimento na energia elétrica. Claramente, nós temos um grande problema que se chama justamente energia. Reiteradamente, ao longo dos anos, vêm os governos, atropelam-se, não conseguimos de maneira nenhuma mudar as políticas e, portanto, se houver este investimento de iluminação, melhoria das condições, não é só estradas, as instalações de saúde, as unidades de saúde e, consequentemente, as instituições de ensino básico e, consequentemente, secundário, nós conseguimos criarmos a seguir uma grande escola. Não é o Politécnico naqueles cursos que depois não têm resposta por parte do Estado, mas criar cursos que possam ter resposta no motor da economia do nosso país, a agricultura e as pescas. Nós temos um país maravilhoso, meu Deus. Olhem à nossa volta, quem me dera viver lá todos os dias. Tenho umas saudades doidas daquela terra. Não há como, quando nos abrem a porta do avião e vem aquele bafo do chão que se apodera da nossa alma, não há como. Portanto, nós temos que ajudar e desenvolver a educação, energia, saúde e depois ensino técnico e profissional para desenvolver a economia do país com a agricultura, profissões, competências de médicas em áreas específicas, não é? De cirurgiões que matam os doentes em blocos operatórios. Não vou dar nomes, mas isso é claramente que tem a alcunha de o carniceiro. Não é isso que nós esperamos. Está nos seus planos regressar um dia a São Tomé e Príncipe e contribuir para o desenvolvimento do país? Tenho essa ambição. Eu jurei a mim mesma que iria dar ao país aquilo que o país me deu. Eu só me sinto grata
e amo tanto São Tomé e não teria esta consciência se não tivesse nascido naquele pedaço de chão. Eu não seria a mesma pessoa, não olharia para São Tomé com os mesmos olhos de amor, São Tomé e Príncipe, com os mesmos olhos com que olho de empoderamento da mulher. A Graça Fonseca falava nisso na entrevista que deu na revista do Expresso, em que a mulher seja capacitada para ter mais poder na sociedade. Na verdade, quem sabe um dia liderar o Executivo? Quem sabe? Então, se tem intenção de um dia vir a ser chefe de governo em São Tomé e Príncipe, como é que vai conseguir fazê-lo? Entrando para um partido ou criando o seu próprio partido? Eu não vou entrar em nenhum partido. Eu acho que as pessoas podem, de alguma maneira, enfim, a Constituição obriga que haja um partido, não é? Poderei ir como independente ou criar ou aliar-me a algum com os quais eu tenha valores de identificação e que eu possa ir ao encontro dos interesses da população. É servir as pessoas, ajudar a criar um mundo melhor, um país melhor. E nós podemos fazer aquilo que um país tão pequenino como o nosso fez, que foi Taiwan. Veja bem como eles investiram na educação e ensino superior. Não produzem aquilo que nós conseguimos produzir em termos de agricultura e pescas, mas desenvolveram no principal, chama-se educação. Já quase na reta final deste programa, defina em poucas palavras o que é urgente fazer em São Tomé e Príncipe. Bom, sem dúvida, saúde. Desde logo, definir uma lei de bases da saúde em que tenha compilar primeiro as linhas orientadoras de saúde pública. Em segundo lugar, não trazer os médicos de lá para cá, que vêm de férias, mas levar de cá para lá especialistas de saúde pública que possam empoderar estes médicos e, sobretudo, lhes possam aumentar as competências na área da humanização, ou seja, olhar para o doente como isso que ele é, ou para a pessoa como isso que ela é, com direito a dignidade e respeito, mesmo que tenha o pé no chão e esteja cheio de matacanha ou bichô, como nós dizemos. Tem igualmente direito ao respeito, como eu tenho, como o Jerónimo tem ou como o Nilton tem. Somos todos seres humanos. E, infelizmente, eu acho e tenho a certeza que muitos destes profissionais olham com desprezo para o nosso povo. E não pode continuar a ser assim. Depois, aumentar as competências de formação ao nível das escolas de enfermagem. Sei que a Fundação Luso-Americana fez um acordo com a escola ao lado da Escola de Portugal, a Escola de Portuguesa, no sentido de capacitar com mais tecnologia e parcerias com a Universidade Escola Superior de Enfermagem de Évora. E, desde logo, levar maior investimento através do Ministério da Educação, cooperação, dar dignidade às escolas, com uma política de educação efetiva, com capacitação e não deixar mais que os professores continuem a lecionar sem ter a formação necessária e dar dignidade aos alunos. E a partir daí, desenvolver claramente a economia. Obviamente que a justiça está um caos, vem imediatamente no arremesso, mas em primeiro lugar a vida humana e as condições de segurança. Existe uma outra questão muitíssimo importante, o patrulhamento das nossas águas territoriais, no sentido de controlar a pirataria e designadamente a grande ameaça, chamada droga, que lá está. Vai interferir nos estilos de vida, na criminalidade e na saúde dos nossos jovens. Vão cativar o consumo de drogas para que eles possam ficar reféns da venda. Faço-me entender? Não há almoços de borla, ou seja, there's no free lunch. Quem dá vai cobrar de alguma maneira. E, portanto, só assim, eu sei que poderá não ser politicamente correto, assim como não é politicamente correto eu ter participado cá num debate na RTP, no Prós e Contras, sobre a liberalização do consumo de cannabis para fins terapêuticos, quando em São Tomé, que faz produção agrícola em 2 colheitas no mínimo por ano, para a produção de cannabis, com que controle? Se nem sequer controlam os álcoois artesanais. O que é que está por trás disto? Que credibilidade
merecem as autoridades para permitirem que num país tão pobre e tão exíguo como São Tomé seja feito este tipo de produção. Onde é que nós queremos chegar? E o que é que queremos fazer às pessoas? E para terminar, portanto, esta entrevista, uma mensagem para os seus familiares e amigos nas Ilhas Maravilhosas. A mensagem que eu passo é a todos os meus amigos de coração, desde a Rosinha na Ilha do Príncipe, ao GG, ao miúdo do surf em Santana, à Fátima, às meninas com quem eu canto na igreja, onde eu fui batizada, na Igreja da Conceição, e aos meus padres queridos, de Madre Deus, ao Sr. Bispo, estive com ele anteontem, às minhas meninas queridas, as teresianas, às irmãs que eu guardo no meu coração e que sempre me escrevem e mandam mensagens, e obviamente às minhas meninas que perderam uma irmã de lá, que é a Anabela das Dores, com uma doença que ninguém pode controlar. É o exemplo, morreu com 17 anos, a 3 meses de fazer 18, não a deixaram viver. É que ajudem a ajudar a que tenhamos um país melhor. Só depende de nós, todos juntos, sobretudo vocês, os mais pequeninos e os jovens, nós conseguirmos um país mais justo, mais respeitado fora das nossas fronteiras e das nossas águas territoriais, de modo a que nós consigamos mostrar quão valiosos nós somos. E só depende de nós fazer diferente, largar a corrupção e mostrar a estes políticos que nós defendemos a causa que é de todos nós. É a bandeira dos nossos antepassados, que representa o vermelho no sangue, e o futuro, que é vosso, o verde da esperança. Agradecemos a participação da Isabel de Santiago nesta edição do programa Nós por Lá, magazine dos São Tomenses na diáspora. Muito obrigada. Apostando em 2 pilares, saúde e educação, Isabel de Santiago afirma querer apenas e tão só contribuir para o desenvolvimento económico, político e social de São Tomé e Príncipe. Com apenas 2 anos de idade, veio para Portugal e é neste país, a beira-mar plantado, que Isabel de Santiago oferece o seu saber para a promoção das Ilhas Maravilhosas. A forma apaixonada como ela caracteriza o país que a viu nascer provoca um misto de opiniões de agrado e desagrado. Muito obrigado. Muito obrigada. Mais de 25 anos de conhecimentos e partilha da experiência, contribuindo para realizar sonhos, construir vidas, realizar projetos, apoiando causas sociais, apoiando a saúde, a educação, a cultura e o desporto, procurando sempre estar mais próximo dos seus clientes, quer sejam famílias, empresas, estabelecendo parcerias e parceiros para melhor servir a cada dia os são-tomenses, contribuindo para o desenvolvimento económico e social do nosso país. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, o nosso banco, desde sempre, para sempre. Nós por Lá, magazine dos São Tomenses na diáspora. Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Nilton Medeiros. Nós por Lá. Todas as quartas-feiras na TVS.